amigos, saiu uma matéria no G1 falando que o pente fino do INSS vai começar mesmo em agosto. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal. Olha, meus amigos, o pente fino tem preocupado, principalmente os beneficiários que recebe algum tipo de benefício por incapacidade. Mas essa matéria aqui é bastante ilustrativa e com toda certeza vai tirar a dúvida de muitas pessoas que estão aí pelo Brasil afora preocupado com essa questão de pente fino. A gente entra governo, sai governo e a questão do pente fino segue em evidência, como se diz aqui no interior. Trocou a coleira, mas os cachorros são os mesmos, Ou seja, entra governo, sai governo, a única preocupação deles realmente é ferrar com a população brasileira. Olha, meus amigos, o programa de revisão de benefício pelo INSS, o chamado pente fino, deve cortar cerca de 680 mil pagamentos, segundo o governo. É curioso, agora há pouco, eu postei um vídeo aqui falando, uma matéria da CNN Brasil, que o governo pretende cortar 800 mil benefícios. Agora, o governo federal já tem expectativa de cortar 680 mil pagamentos. A previsão é que o processo, digamos assim, comece nas próximas semanas. Segundo o governo, o objetivo do pente fino é combater fraudes e irregularidades nos pagamentos de benefícios, mas também cortar gastos e abrir espaço no orçamento da União. A meta fiscal desse ano e do próximo ano é zerar o déficit das contas públicas, ou seja, gastar apenas o que arrecadar. Gente, mais uma vez eu volto a enfatizar aqui, esse é um pente fino patrocinado pela Simone Tebet e o Fernando Haddad, Eles foram ali no ouvido do Lula falando, até que o presidente aceitou. Curioso, O presidente da República, tem a aposentadoria de presidente do primeiro mandato, está recebendo o salário como presidente atual, ou seja, está rico, está milionário, Os senadores e deputados, a mesma situação, mas sabe de quem que eles vão atrás para tentar abrir espaço no orçamento para o tal déficit zero? É da senhora, é do senhor que ganha 1, 2 ou 3 salários da Previdência Social. Gente, é isso que me revolta, Só para você ter uma ideia, saiu em vários portais de notícia, como já falei em um vídeo anterior, só o PT, gente, que é o partido do governo, deve para o governo 22 milhões de reais. E a grande maioria dessa dívida é oriunda do INSS. Imagina os demais partidos políticos, o quanto não deve dever para a Previdência Social. Por que o governo não vai atrás para receber esse tipo de dívida? Porque é muito mais fácil cair em cima de quem não tem voz e quem não tem vez, que muitas vezes a pessoa vai lá no INSS, o INSS corta o benefício, a única atitude que a pessoa tem é sair de lá triste, amargurado, muitas vezes até chorando, Essa que é a realidade, Agora, vá mexer com os ricão para ver, contrata 5, 6, 10 advogados e cai em cima, É por isso que é muito mais fácil, digamos assim, prejudicar as pessoas menos favorecidas pela sorte, porque só tem uma única defesa, que é Deus. Os pedidos de prorrogação do benefício por incapacidade temporária, como o antigo auxílio-doença, já estão sendo direcionados para a perícia presencial, que também é uma maneira do governo, digamos assim, economizar, segundo o governo. Em entrevista à Globo, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, explicou por que a autarquia está antecipando a revisão desses casos. Antes, o segurado pedia a prorrogação e era automática. Agora, aqueles que têm um CID de afastamento por exemplo, o CID, para quem não sabe, é a classificação internacional das doenças, que não comporte longo período, como por exemplo 6 meses para uma fratura simples de dedo. Esses segurados, ao ligarem para o INSS, já estão sendo direcionados para uma perícia presencial, Ou seja, quando a pessoa que vai pedir uma prorrogação do auxílio-doença, que o próprio INSS identificar que aquele, por exemplo, fez uma cirurgia do estômago, Aí o governo pensa assim, o INSS, essa cirurgia deve se recuperar em 6 meses, aí, já manda direto para a perícia
presencial. O foco a partir de agosto, né, agora chegando na questão do pente fino, é checar 2 tipos de benefício que tenham sido concedidos há mais de 2 anos, que é o benefício por incapacidade temporária, a antiga aposentadoria por invalidez, né, que é pago pelo INSS, e o benefício da prestação continuada. A estimativa é que pelo menos 680 mil benefícios sejam revistos, né, até o fim do ano. O governo calcula chegar a 800 mil até o fim do programa, né? Ou seja, pelo começo do programa já cortar de cara de 680 mil benefícios. Aqui, gente, como é que vai funcionar esse pente fino? É aqui que mora a grande dúvida. Segundo o INSS, a revisão dos benefícios se dará, num primeiro momento, por meio de checagem de dados, né? Olha, meus amigos, eu estou quase que acreditando, né, que esse pente fino, principalmente no BPC, vai ser mais na parte administrativa, né, na parte de questão de cruzamentos de informação mesmo, né? Ó, segundo o INSS, a revisão dos benefícios se dará no primeiro momento com a checagem dos dados. O INSS fará cruzamentos de informações disponíveis para conferir, né, se o cidadão tem ou não tem direito ao benefício. Se houver algum indício de irregularidade, as pessoas serão notificadas e terá que comparecer em uma agência do INSS, né? Ou seja, depois foi feito o cruzamento de dados, aí sim o INSS, opa, o benefício da dona Mariazinha está com indício de irregularidade, ela vai ter que ser chamada para, né, para nos explicar o que realmente está acontecendo. Me parece que vai ser dessa maneira que vai acontecer. O presidente do INSS, né, aconselha aos beneficiários que tenham sempre os documentos em dia. Olha só o que ele fala, né? Numa entrevista que ele deu para a Globo. Não é preciso ter pânico, nem temer a suspensão do benefício de repente. Os casos serão analisados com base em cruzamentos de dados e as pessoas que serão chamadas terão que comprovar a necessidade do benefício. Provou, o pagamento continua. É importante que os beneficiários tenham em mãos laudos e exames médicos atualizados para que haja comprovação mediante a perícia médica. Meus amigos, comprovação médica, né? Ou seja, para não aparecer lá, né? Aquilo que eu sempre falo, gente. De repente, uma pessoa tem um BPC Loas, ela sabe que aquilo é definitivo, né? Mas só que, o que acontece? O importante é você chegar lá com uma chapa, né, do seu problema, é chegar lá com um laudo médico, com um atestado, né? Por quê? Talvez se você chegando só de cara limpa lá, o médico vai olhar, poxa, mas não estou vendo que essa deficiência é tão grave assim. Aí os exames, né, mostram, elucidam o problema para o médico perito. É óbvio que a gente sabe que muitas pessoas já vieram a reclamar, César, mas eu lembro, gente, isso aconteceu muito no pente fino lá do Michel Temer. César, eu levei todos os documentos, levei laudo, levei receita médica, levei exames, o médico perito nem olhou, foi dando canetada, nem olhou para minha cara, foi dando canetada e cortou o benefício. Infelizmente, existe esse tipo de situação, mas segundo a orientação, né, do INSS, nesse pente fino, o médico perito vai mesmo ver essa documentação, ver os laudos, ver o atestado, ver os exames, né, para ajudar a ele a ter uma ideia, né, se mantém ou não o benefício. Então, meus amigos, você que recebe algum tipo de benefício por incapacidade, é importante, né, você manter os seus exames atualizados. Mas, repetindo mais uma vez, primeiro, antes de chamar o beneficiário para ir lá no INSS, o governo vai fazer vai fazer cruzamento de dados, vai fazer uma varredura na vida desse beneficiário. Aí, se encontrar indícios de irregularidade, a pessoa sim será convocado para se explicar lá no INSS.